Warjen Yujin Jansan Pemage Sardom Pola Yatsen Shogi Nyudrum Ye Pemajun Eje Sundran Kordu Kandru Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchi Jesus Sao Guru Pema Siji Hum Orjin Yujin Ubjan San Pema Gesardum Pola Sen Shungi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sundran Kordu Kandro Mampe Kor Je Sudandruchi Jinji Lapchir Jesus Sol Guru Pema Siji Orjen Yujin Ubjam San Pema Gesardom Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sundran Kordu Kandru Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Jesus Sao Guru Pema Siji Orjen Yujin Ubjan San Pema Gesardum Pola Yatsen Chogi Nyudrum Ye Pema Jun Eje Sudran Kordu Kandru Mampe Kor Je Sudadrupchi Jinji Lapchir Jesus Sao Guru Pema Siji Sanje Chodan Sochi Chonang Lajan Chobardo Dagni Chap Sochi Dagi Jin Soji Peso Nanchi Drola Penchi Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonang Lajan Chobardo Dagni Chap Sochi Nangi Jinso Jipe So Nanchi Drola Penchi Sanje Dropasho Sanje Chodan Sochi Chonang Lajan Chobardo Dagni Chap Sochi Nangi Jinso Jipe So Nanchi Drola Penchi Sanje Dropasho. Então, dentro desse texto, semana passada a gente começou a olhar um trecho cujo nome é Paixão Pura. Então a gente está tentando entender o que que um lama tibetano tem para falar sobre esse assunto, né? Se aquilo pode vir a fazer sentido para a gente ou não, né? E eu não sei você, mas a sensação que eu fico é como se ele estivesse convidando a gente a fazer um processo de transmutação, de pegar uma, uma emoção, uma visão que surge de forma muito intensa para nós, que aqui ele usa o exemplo da paixão, mas a gente vai vendo que às vezes qualquer outra emoção pode vir num lugar dessa, né? E a gente conseguir olhar de uma forma muito profunda para reconhecer um aspecto que a gente nem chamaria de samsara dentro disso. Então é como se ele estivesse desafiando a gente a não rodopiar quando a emoção surge, ou se o rodopio surgir, a gente olhar para aquele que está rodopiando, que é a parte mais difícil, e aí a gente conseguir ver alguma coisa menos neurótica ali dentro.
Então, quando ele vai falando sobre isso, ele vai convidando a gente a fazer um exercício interessante, que é a gente olhar para as regiões de sombras que a gente tem escondido dentro da gente, que a gente não lembra muito bem como foi que a gente botou aquilo debaixo do tapete, mas aquilo acabou ficando guardado, né? Então a gente vai voltar uns parágrafos. Para quem tem o texto em português, a gente vai voltar um pouco para o final da página 151, em que ele vai falar dessas sombras, né? Ou seja, dessas regiões kármicas mal resolvidas, que por diferentes razões a gente não sabe muito bem o que fazer, e a gente enfiou dentro de um armário, chaveou, mas aquilo não sumiu, né? E aí aquilo volta e meia retorna para nos assombrar. E se vocês lembram, o, todo o percurso que ele convida a gente a fazer é desromantizar o caminho, né? Ou seja, o caminho ele não é alguma coisa que vai andar em direção ao reino dos deuses, mas ele é um processo que vai convidar a gente justamente a atravessar as profundezas da gente mesmo, né? Então ele vai dizer isso ali no finalzinho da página 151, ele diz assim: sempre que nos deparamos com um misterioso canto escuro e sombrio, isso é interno nosso, né? Onde pode haver aranhas, mosquitos, morcegos mentais, que enfim é só a gente parar um pouquinho que aquilo brota, nós nos apressamos a fabricar alguma lógica, alguma espécie de alternativa para explicar essas criaturas assustadoras das trevas. Como se a gente tentasse encontrar um culpado, né? Ou a gente tentasse encontrar uma história que de alguma forma justificasse aquilo tá ali daquele jeito. Então o que a gente faz? Poderia haver qualquer coisa naquele espaço, mas em vez de investigar essas coisas tão terríveis, preferimos fazer com que tudo seja confortável e aconchegante. Tentamos nos convencer que tudo vai ficar bem. Estamos sempre tentando evitar essas áreas escuras. Então é muito interessante que quando ele vai falar, por exemplo, de paixão, que é um tema que a gente, de maneira consciente e inconscientemente, tem associado a uma coisa reino dos deuses, né? É como se esse tema aqui aparentemente deveria desaparecer, né? Faz parte do nosso engano de conexão com o tema da paixão imaginar que as trevas desaparecem e que o samsara fica em stand-by e a gente faz uma outra coisa do reino dos deuses. E aqui ele está mostrando a gente justamente o fato de que essas coisas não somem, que é parte do processo lidar com isso, com essas criaturas assustadoras das trevas, né? Aqui ele cria uma visão muito dramática, mas é só a gente parar um pouquinho, né, na meditação ou na vida mesmo, a gente vai vendo essas coisas aparecerem, né? Então, aí ele dá uma dica para nós, que é assim: quando você sentir esse medo do vazio, o que que a gente tem que fazer? É exatamente então que você precisará dar um salto. Simplesmente entre naquele espaço. Não penso que você ficará com medo durante o salto, porque você já estava com medo antes de saltar. O próprio salto transcende o medo. Ele lembra, de certa forma, um paraquedas. Você fica aterrorizado com a ideia de saltar de paraquedas. Mas uma vez que você está no ar, você se tranquiliza, porque enfim não tem mais o que fazer, né? O medo se dissolve e o espaço aberto da não-mente se abre. É como se eu estivesse dizendo que parte do nosso medo não vem do fato de que aquilo que a gente está se deparando seja tão horrível assim, mas é como se fosse uma recusa nossa em lidar com aquilo. Aí a nossa recusa acaba exagerando um pouco a situação. E aquilo pode ser que fique com uma cara muito maior do que de fato tenha, talvez, né? Aí, por exemplo, ele começa desse jeito. Aí ele migra agora para o assunto que é o título desse tópico aqui, né? Então ele diz assim: quando nós falamos sobre uma paixão selvagem e livre,
nós tendemos a pensar que nós nos referimos a algo neurótico e sem rumo. É. No entanto, não é o que acontece com a paixão vágina. Se deixarmos a paixão primitiva solta, ela não será mais neurótica devido ao próprio fato de ter sido libertada. Não há limites para nada, e a paixão que opera além dos limites, ela age automaticamente com sabedoria e inteligência. Em tal abordagem, a inteligência encontra automaticamente o seu caminho. A essa altura, você consegue manter uma boa comunicação, uma comunicação real, porque a sua natureza básica pode se expressar. Aí ele segue, né, para a gente entender melhor. Ele diz assim: quando nós falamos do espaço selvagem, falamos de liberdade, nós tendemos a pensar em termos de atributos quase animais ou simiescos, como nós já discutimos, que é uma sensação de uma liberdade que, no fundo, é uma impulsividade, né? É uma ausência de obstáculos para a impulsividade se manifestar. Isso é o que ele chama de atributo simiesco, né? Então ele diz, a gente imagina algo assim como um gorila fugindo de um zoológico. O zoológico seria talvez as sensações de regras que a gente deveria seguir, né? Aí a gente tenta fugir do tal do zoológico. Essa, porém, é a descrição da paixão do ego. No entanto, se você se soltar de uma maneira correta, essa natureza fundamental será comparável ao gorila na selva, na fase anterior à captura, antes de ser colocado numa jaula, como se ele continuasse na situação primordial de vagar pela floresta. Ou seja, a própria noção de liberdade não faz sentido porque ele não se sente preso, ele está simplesmente vivendo, né? Então, essa noção de buscar a liberdade, ela surge quando a gente mesmo visualiza uma prisão para a gente, de alguma forma. Se você verdadeiramente deixar que aquele aspecto primitivo da paixão fique solto, ele não destruirá ninguém, porque a paixão possui o equilíbrio como parte do seu instinto natural. Se a sua abordagem ao sexo ou qualquer coisa da vida estiver ligada a essa qualidade primordial, achamos que existe a possibilidade de uma maravilhosa comunicação hábil. No início de uma comunicação assim, nós não nos sentimos autoconscientes, como ocorre com a abordagem neurótica e orientada para o ego, que seria uma sensação de um jogo, né? Se num primeiro momento, no próprio ponto de partida, você for completamente natural e aberto, na sequência do processo você não sentirá nenhuma inibição autoconsciente. Nesse caso, você descobrirá que o seu processo de se comunicar, de encontrar e de reconhecer as qualidades do seu parceiro é absolutamente extraordinário. Isso acontece porque você não está julgando ele ou ela somente em termos do aspecto nu e cru. Você contempla o todo, a inteireza da outra pessoa, que é como o ouro puro. Tal como o ouro puro, a pessoa essa é bela, sólida e grandiosa, por fora e por dentro. Porque você não vê apenas os aspectos superficiais, mas você vê o caminho inteiro. Eis a maneira aberta e hábil de se relacionar com a paixão. Isso acontece porque você não está vendo apenas a superfície, mas sim o caminho inteiro. Essa é a maneira aberta e inteligente de se relacionar com a paixão. Então aqui é tão profundo que fica meio assim abstrato, né? A gente fica, mas e aí? Aí ele começa a dar uns exemplos agora, né? Então ele diz assim, por exemplo, digamos que você seja casado e se sinta atraído por uma outra pessoa. Vamos supor, você poderia pensar que essa é uma paixão muito livre. No entanto, eu não acho que seja realmente paixão livre, de modo algum.
É uma reação contra algo no seu casamento que está fazendo você se sentir atraído por alguém de fora. Porque você é casado, pode ser que você se sinta completamente preso. E assim, psicologicamente, começa a cultivar uma atitude anarquista. Isso não é liberdade verdadeira, de modo algum. É uma espécie de insatisfação, a sensação de que a relação não vai bem. E quanto antes a relação for rompida, melhor. Aí ele começa a discutir o que que é essa noção de liberdade, né? Ele diz assim, por exemplo, livre é uma palavra muito interessante. Pode ser livre, livre ou livre selvagem. Livre, livre é quando nós estamos livres, não porque uma outra pessoa nos libertou, que nós mesmos descobrimos que nós podemos fazer o que quisermos. Nós descobrimos que dispomos de espaço para nele nos movimentar. Livre, selvagem é quando começamos a sentir que conseguimos arrebatar a liberdade de algum outro lugar. É reagir contra a prisão. Então ele faz essa diferença, né? Então se a gente sente que tem uma prisão, que a gente mesmo, provavelmente foi a gente que construiu essa sensação de prisão, a gente mesmo quer romper aquilo, mas é como se a gente estivesse muitas vezes pensando de uma forma fechada, né? E aqui ele, na verdade, em vez de dizer o certo e o errado, ele está mostrando para a gente que a própria prisão que a gente tenta escapar foi a gente que construiu. Então fica uma sensação de reação apenas. Então ele diz, em vez de você criar espaço, você tende a encher o espaço com todo tipo de coisas. E isso se torna selvagem, porque é como um eco. Quanto mais você gritar, mais o som voltará para você. Trata-se de uma criação contínua da sua própria teia de aranha. E aí você se torna selvagem no final. Tente ser selvagem, porque fica uma coisa frenética. É selvagem no sentido de neurótico. Imediatamente, quando percebe que tem liberdade no sentido livre, selvagem, você começa a gritar. Começa a encher todo o espaço e o som volta para você mesmo. Se grita cada vez mais, até que finalmente a coisa toda se torna um caos completo. Você está criando a sua própria prisão, sob o pretexto da liberdade. Assim, liberdade é uma questão de saber se você dispõe ou não de um espaço verdadeiro. Então, aqui a própria noção de liberdade, ela fica muito diferente para nós, né? Porque a liberdade pode ser se mover, a liberdade pode ser ficar parado. E aí a liberdade não consegue ser definida pelo movimento ou pela ausência do movimento, porque a liberdade é uma outra coisa. Então, a liberdade pode ser fazer várias coisas, mas pode ser a liberdade de escolher calmamente ficar parado. Isso também é uma liberdade. Então, ele retira uma sensação de objetividade da gente ser livre aqui, né? Um pouco, não sei o que que vocês acham, né? Mas é um pouco como soa para mim aqui essa imagem que ele traz, né? Eu acho que esses temas eles têm sido super discutidos hoje em dia, né? E é muito interessante porque uma coisa que eu acho muito interessante que o Trumpa nos ajuda a pensar é que, por exemplo, mentalmente a gente pode acessar várias dessas coisas e concordar com elas, mas não necessariamente o nosso karma vai junto. Então, é como se cognitivamente a gente admirasse, a gente dissesse sim, mas quando a gente talvez comece a observar de uma maneira muito honesta as nossas reações, talvez mais instintivas, a gente vê que o karma não foi junto. Ele é um pouco mais marcha lenta. E aí a gente vê que fica uma coisa contraditória, né?
entre o que a gente, talvez intelectualmente, politicamente, seja lá como for, a gente gostaria de morar dentro, mas o lugar que a gente talvez vá se percebendo. Então a gente pode começar a produzir vários tipos de jogos ali dentro, né? Vários tipos de processos que podem se tornar adoecedores para a gente mesmo, né? Então a sensação que eu tenho é que ele, ainda que ele não fale diretamente sobre isso, ele convida a gente a olhar, né? Porque ele vai dizendo, olha, mas a gente tem uns cantos escuros aí que a gente precisa se perceber e tem que ver como é que a gente lida com essas coisas. Então ele não vai, quando ele traz esse assunto, ele não está nos dizendo como é que a gente chega no reino dos deuses, porque isso seria uma abordagem do próprio Sansara de lidar com a situação toda. Mas ele está mostrando a complexidade de se penetrar e mergulhar nesse âmbito aqui e o quanto de conteúdo kármico ele pode fazer vir à tona, né? Porque é como se fossem regiões que a gente pode ter fratura exposta, assim, né? Então é como se ele convidasse a gente a ver muitos ângulos diferentes dessas situações todas, né? De liberdade e assim por diante, né? E o que eu acho interessante é que ele não diz como que tem que fazer, que se ele dissesse estragaria tudo. Ele simplesmente fica convidando a gente a olhar como é que a gente lida, como é que não é, e aí a gente vai vendo como que aquilo vai ressoando para cada um. Mas ele não vai usar uma visão, vamos dizer assim, afirmativa, né? Porque cada um de nós, a gente vai precisar fazer esse trabalho de ver ah, como que a gente tem lidado com essas coisas, né? Então ele diz, olha, liberdade é uma questão de saber se você dispõe ou não de espaço verdadeiro. Muito interessante, porque é um pouco improvável, assim, dentro dessa conversa toda, que ele chegue a essa conclusão, né? Que a gente chegue, né? Então ele diz, olha, se vocês quiserem dizer alguma coisa, vocês só abram o microfone aí, por favor. Não precisa deixar para o final necessariamente, né? Ele diz assim, bom, quando você usa paixão com sabedoria, você abarca todo o processo e não fica fascinado ou estupefato só com o exterior. Ao contrário, quando você vê o exterior, isso simultaneamente o conecta com o interior também. Você vai até o fim, completa e profundamente, de modo que alcança diretamente a essência da situação. Depois, se houver a união de duas pessoas, essa relação será muito esclarecedora. Você não apenas vê aquela pessoa com atração física pura ou padrão habitual puro, mas percebe tanto o exterior quanto o interior. Isso se aplica a qualquer forma de comunicação, não apenas sexo ou paixão. Uma comunicação assim é uma comunicação que é completamente transparente. Aí ele diz: bom, mas aí a gente tem um outro problema também. Ele diz assim: um problema bastante grave. Suponha que você veja alguém inteiramente, até o íntimo, e que essa pessoa não queira ser vista assim. Ela pode ficar aterrorizada com você e fugir. Então, o que você faz? Bem, como você fez a sua comunicação completa e a fundo, deve reconhecer que essa atitude da outra pessoa é a maneira que ela encontrou para se comunicar com você, ou com a gente, no caso. Fugindo de você, ela se comunicou com você. Portanto, esqueça o caso. Se não esquecer, se você começar a perseguir aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde você vai se transformar num demônio aos olhos dela, um vampiro, na realidade.
para essa pessoa, você invadiu o tempo todo o seu corpo, até aquela carne gorda e suculenta no interior, que você gostaria de comer até o fim. E quanto mais a perseguir, mais fracassará. Se ela reagiu daquela maneira, então deve haver algo de errado com você. Você não pode estar sempre completamente certo. Talvez com seu desejo, você tenha olhado de modo demasiadamente agressivo para a pessoa. Talvez você tenha sido demasiadamente invasivo. Uma vez que você tem olhos bonitos aguçados por paixão e sabedoria penetrantes, você não quererá abusar disso. Especialmente se a pessoa tem uma postura muito yang, né? É pouco provável que esse nível de sutileza seja percebida, né? Mas isso aqui acontece. Ou seja, ele está mostrando como níveis sutis de comunicação que a gente sabe que acontecem nas relações humanas, né? Em que nem tudo precisa ser falado, desenhado, escrito, ou alguma coisa do tipo, né? Mas que tem sutilezas na comunicação que são formas da comunicação acontecer e que são verdadeiras completamente. Ele diz assim, o Trumpa, né? Eu não estou necessariamente falando sobre como poderá conquistar aquela pessoa. Ele não está dando dica pra gente, né? Se ela foge de você, deve haver algo de errado no modo como você aplica a sua paixão desenfreada. O desenfreado é assim, talvez esteja querendo tanto que assusta a outra pessoa pica a mula, porque é como se tivesse faltando leveza na coisa, né? Então ele diz assim: muitas pessoas dotadas de algum poder especial ou energia excepcional às vezes tendem a abusar desse poder e usá-lo mal, intrometendo-se em cada canto, em cada parte remota da outra pessoa. Não há dúvida de que aí falta alguma coisa, senso de humor. Porque aí quando surge uma atração, pode ser que surja uma observação vigilante tão constante que a outra pessoa não estava necessariamente preparada para ser observada dessa intensidade, constância e assim por diante, né? Talvez se imagine uma coisa mais easygoing, assim, né? Mais devagar, né? Aí o Trumpa diz, olha, tá faltando senso de humor. As saídas dele são sempre ótimas, né? Senso de humor. Ele diz assim, nesse caso aqui, por exemplo, o senso de humor significa o quê? Significa uma consciência panorâmica, uma sensação de espaço, de abertura. Não é sobre rir necessariamente do jeito que a gente imagina, né? Mas é como se tivesse espaço realmente, consciência panorâmica. Muitos, aí aqui tem um dos trechos que eu acho mais incríveis do livro todo, né? Ele usa esse exemplo. Muitos relatos das escrituras budistas nos contam que o trabalho dos bodhisattvas fracassou porque faltava senso de humor para eles. Porque os bodhisattvas, eles foram demasiadamente honestos. Eles foram mortalmente sérios na aplicação dos seus ensinamentos de trazer benefício aos seres. Aí eles botaram tudo a perder, porque eles foram muito sérios com aquilo, né? Mesmo possuindo um bom entendimento de como aplicar os ensinamentos, eles não forneciam o necessário acompanhamento que era o senso de humor. E assim eles se tornaram bodhisattvas mal-humorados. Hum. É muito paradoxo, né? Porque se a gente fala sempre a verdade, não dá. Mas se a gente também não fala a verdade, também não dá. E aí esse é o jogo de cintura que ele brinca com a gente, né? Porque se a gente começa a levar o ensinamento muito, muito a sério, vai faltar o senso de humor. Porque a gente quer fazer certo, a gente não quer fazer errado. A gente quer que dê certo. Aí também não dá certo. Aí a gente se torna um bodhisattva mal-humorado.
Quando você deseja se abrir completamente para uma pessoa, mas essa pessoa resiste, aí você se encontra numa situação semelhante à dos bodhisattvas. Mal-humorados esses, né? Você pode ter sabedoria, não está faltando isso. Você pode ter compaixão, tudo que pensa ser necessário para se comunicar com os outros, mas falta senso de humor. Porque você quer muito que dê certo, você quer muito salvar a pessoa, você quer muito que alguma coisa aconteça. Aí faltou senso de humor, que é uma expressão de dhyana, de consciência meditativa. Isso aqui é muito interessante, como é que ele faz essa ponte. Por que que tem a ver com consciência meditativa? Porque da meditação é que vai surgir uma sensação de espaço, de abertura e de consciência panorâmica. A meditação que vai oferecer isso. Por isso que se medita. E isso, se der tudo certo, vai produzir senso de humor. Uma coisa pode ser que leve a outra, né? Consciência meditativa. Se você for insensível e tentar forçar em demasia as coisas com a outra pessoa, isso significa que você não está sentindo a área de um modo apropriado. Está faltando o tato. Você só sente o espaço até onde a sua relação com ela o conduz. Você percebe o que está errado ali, só que você não vê o outro lado. Você não vê o que está do outro lado. É porque a gente não tem espaço, né? A gente quer tanto uma coisa que a gente não consegue investigar o terreno direito. A gente quer muito que aquele nosso projetinho dê certo, né? Seja ele qual for. Aí a gente vai a gente vai como que marchando sobre a outra pessoa, né? É um exército chegando com uma tropa, cavalaria, tanque, todo mundo. E ataque antiaéreo, vai tudo por cima também, vai por todos os lados, né? Aí a gente não consegue perceber o ponto de vista da outra pessoa e a gente não consegue captar o perfil da situação toda. A visão abrangente deve moldar a sua relação em qualquer situação. E é isso que o tão necessário senso de humor fornece. Por exemplo, agora ele cita um outro exemplo, né? Uma outra forma das relações se desenrolarem. É muito interessante. Ele diz assim, por exemplo, em outros casos, por exemplo, às vezes, uma pessoa, por exemplo, ela foge de você porque ela quer envolvê-lo em um jogo e ela não deseja ter um envolvimento sério, direto e honesto com você, porque ela só quer jogar. E se faltar senso de humor a você e a ela, ambos poderão parecer demoníacos aos olhos um do outro. É então que intervém Lalita. Lalita é um termo sânscrito já mencionado anteriormente. E Lalita quer dizer dançar com a situação. É uma dança com a realidade. É uma dança com os fenômenos. Dança aqui quer dizer intercâmbio. Quando você quer muito alguma coisa, você não estende simplesmente a mão para apanhá-la. No caso da paixão Vajra, não estende nem o olhar e nem a mão automaticamente. Você apenas admira aquilo que deseja e espera por um movimento da outra parte. Isso é aprender a dançar com a situação. Então, esse parágrafo aqui também dá para recortar, te bota na geladeira, porque é uma preciosidade isso aqui, né? Às vezes, Trungpa Rinpoche diz, né? Só às vezes, nós somos muito rudes. Se nós não gostamos de algo que está acontecendo na nossa vida, nos sentimos muito autoconscientes. Não sabemos como controlar a situação que nos incomoda. Nós é que criamos, nós é que armamos essa situação. Isso é uma atitude inábil. A gente não precisa absolutamente montar toda essa cena. Podemos apenas observá-la, participar dela.
Dessa maneira, ela não precisa ser a nossa situação. Em vez disso, ela se torna uma dança mútua, nossa e do nosso mundo, dos nossos fenômenos. Se nós adotarmos de fato essa abordagem, terminaríamos numa situação ideal. Ninguém se torna autoconsciente porque a circunstância é compartilhada. Autoconsciência significa estagnação. Autoconsciência é como se a gente começasse a olhar tanto para uma mesma coisa que a gente perde a visão panorâmica e a gente fica obcecado, fica obsessivo em conseguir alguma coisa, em fazer alguma coisa dar certo. Estamos atolados porque não sabemos ir além da situação, mas se formos além da autoconsciência, a situação torna-se muito criativa. A relação fica tremendamente criativa e dinâmica. Hum. Oi, Francisco. Desculpa, Henrique, eu abri aqui sem querer, Ah, tá. Hum. mas depois eu vou falar. Aí, Elisa, Roberta, vi que você escreveu alguma coisa aqui. Não, é que eu buguei aqui com esse comentário de. Eu não quero interromper, não, só pensei alto aqui com essa coisa da autoconsciência. Eu acho que eu vi isso de uma maneira positiva e do jeito que ele fala aqui, fica parecendo uma coisa quase neurótica. Aí eu travei, assim. É isso. Mas é que pode se tornar, né? Porque, por exemplo, uma coisa é a gente se dar conta, a habilidade de se dar conta, que é maravilhosa, né? A gente perceber o mundo externo, o mundo interno acontecendo juntos, né? Mas aqui é como se ele estivesse falando já de um que a gente pode escorregar para um extremo de ficar obsessivo e obcecado com alguma coisa. Então, como, por exemplo, a gente se dá conta de um certo padrão interno e a gente fica olhando tanto para ele que a gente perde o real tamanho que ele talvez tenha, porque aquilo se torna uma coisa obsessiva para nós. Então é como se fosse um excesso de autoconsciência pode ser não, acaba reificando, acaba dando muita solidez para aquilo. Como se a gente travasse ali. A gente trava ali, é. A gente fica olhando tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que a gente atola. Aí ou faltam outras coisas para a gente se ocupar, ou falta esse senso de humor, ou falta a gente fazer que nem quando tá fazendo prova, né? A gente não sabe, a gente pula, depois a gente volta, a gente não precisa ficar ali, né? Se a gente, se a gente parar ali porque a gente não sabe, porque a gente sente que travou e só ficar ali, a gente se trava realmente. Mas às vezes a forma daquilo desenrolar é porque a gente pula, a gente volta, vai fazer outras coisas, vai dar uma caminhada, te arruma outras coisas para se ocupar, te lê outras coisas. Daqui a pouco a mente dá uma descolada daquilo, né? É como se eu estivesse falando dos excessos desse processo de autoconsciência que pode nos tornar hipersensíveis, hiperobcecados, e aí estraga tudo. A gente fica neurótico com aquilo, né? Faz sentido. Mas é um ponto interessante, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Ou seja, não vou dizer um efeito colateral, mas é como se fosse um, um desequilíbrio, né? Que pode surgir. Que surge, na verdade, né? Que surge. Pode não, ele surge.
Então aqui o Trungpa ele está falando, né? Vocês lembrem, né? Que no capítulo anterior ele falou sobre a abordagem monástica, né? Abordagem celibatária, né? Isso foi no capítulo 9. Aqui ele está dizendo, no início desse capítulo aqui, o capítulo 10, ele diz assim, olha, o celibato como disciplina ortodoxa aplica-se apenas a certos tipos de pessoa. Ele tá, nesse capítulo 10, ele está falando para quem não necessariamente vai se ver como ah, conectado a uma forma celibatária, mas alguém que vai então buscar relações, vai buscar se relacionar, como ele diz aqui, conserva o desejo de expressar a paixão de maneira física. Então aqui ele está falando para um público específico, né? Público específico. Vamos supor que esse público a gente se encaixe. Deixa eu só abrir a porta do doméstico. Pronto. Resolvido. Uhum. Então ele diz assim, a gente está na página 157. Na paixão vajra, que é a paixão combinada com sabedoria, uma relação entre duas pessoas pode ser muito bonita, porque os dois parceiros eles estão completamente relaxados. Ambos se entregam totalmente, de modo que ninguém precisa assumir o comando. Então, assumir o comando é uma coisa interessante, porque é uma sensação de jogo que se estabelece, né? Quem é que vai conduzir o quê? Quem é que vai decidir o quê? Quem é que vai falar o quê? Quem é que vai... O que que vai ser feito? Como que vai ser feito, né? Então, aqui é como se ele estivesse falando para uma situação em que essa paisagem de jogo ela não faz sentido, porque tem um relaxamento. E o relaxamento é uma expressão, é uma condição interessante da gente olhar numa situação dessas, né? Será que está completamente relaxado? Ambos se entregam totalmente, de modo que ninguém precisa assumir o comando. Relacionamentos sexuais podem ser um dos mais importantes exemplos desse tipo de comunicação, embora a mesma abordagem também se aplique a outras formas de comunicação. Todos os tipos de comunicação sempre incluem ambos os princípios, o feminino e o masculino, o caótico ou o sedutor e o aspecto hábil. Eles estão presentes em qualquer comunicação, seja na conversação, na correspondência, até mesmo na simples comunhão com a natureza. Em qualquer lugar, em qualquer comunicação, essas qualidades de prajna e upaya, sabedoria e meios hábeis, estão sempre presentes. Na relação sexual, isso é especialmente claro e óbvio. Aí ele volta que uns trechos anteriores a gente viu essa visão das divindades em união sexual, né? Então ele diz assim: o simbolismo das divindades em conjunção sexual da tradição do yoga é aqui aplicável. Esse simbolismo não é uma simples metáfora, ela se torna real no sexo, uma aplicação viva. A relação sexual é um exemplo vivo, básico, um símbolo vivo, um mudra, como chamamos. Em toda comunicação, seja um relacionamento entre dois parceiros ou amigos, em qualquer outra situação comunicativa, os princípios masculino e feminino estão presentes. Há uma abertura que tudo permeia. Um espaço aberto é criado ou a comunicação não poderia de modo algum ocorrer. E a fim de comunicar, um salto para dentro desse espaço também é necessário. Os saltos são os meios hábeis, o princípio masculino, enquanto que o espaço aberto para dentro do qual saltamos é o princípio feminino da sabedoria. O espaço aberto que está presente deve ser preenchido pela ação hábil. Essa ação que lida com aquela sabedoria que sabe como nadar naquele oceano de sabedoria.
Então aqui ele usa uma imagem muito interessante em várias tradições orientais, né? Que é de olhar como o princípio masculino e feminino. Então ele diz assim: o jogo dos princípios masculino e feminino é o fundamento da inspiração em todos os aspectos da vida. Se um alicerce adequado foi bem colocado, permitindo a interação harmoniosa dos princípios, os princípios masculino e feminino agem juntos nas situações de uma maneira muito criativa e bonita. Ao se relacionar harmoniosamente, eles desenvolvem um modo de atividade que é conhecido na tradição vajrayana como os 4 karmas, ou 4 ações iluminadas. Por meio dessas ações, você pode gerar paz e acumular riquezas, pode magnetizar situações e também subjugar, conquistar ou destruir tudo o que seja necessário. Em outras palavras, a relação entre os princípios masculino e feminino é a forma básica para uma mandala. O terreno sobre o qual você constrói a mandala é o princípio feminino da abertura. A maneira hábil com que você usa esse terreno para construir a mandala é o princípio masculino. Nesse caso, os 2 princípios são também chamados de Prajna e Upaya, o sabedoria e meios hábeis. Se você examinar a tradição vajrayana, tem certeza que você sempre encontrará os 2 princípios em ação. Entender isso pode ser tremendamente inspirador. Agora ele começa a descrever o que são esses princípios, né? Porque não diz respeito a uma questão de gênero, né? Simplesmente. É mais profundo que isso. Ele diz assim: você talvez se pergunte por que dizemos que a sabedoria representa o princípio feminino. O Prajnaparamita é uma deidade feminina. Sabedoria, no budismo, é uma qualidade feminina. Ele diz assim: a sabedoria, ela encerra um aspecto inquisitivo, querer aprender, querer saber de tudo, querer perscrutar em cada canto. O feminino dá-se conta de que é o terreno em que tudo se apoia e gostaria de explorar esse terreno. Na tradição budista, nós chamamos isso de o princípio da Dakini. Sabedoria é aprendizado, conhecimento. Não é assim? Conhecimento pode ser criativo, ele pode produzir mais conhecimento. Portanto, é o princípio da mãe. Pode gerar mais. O conhecimento ele também pode ser destrutivo, porque você também sabe como criar o caos. Portanto, há uma qualidade destrutiva no feminino, assim como uma qualidade criativa. Fundamentalmente, é o princípio materno. O princípio masculino mostra ao princípio feminino o movimento hábil para colocar o seu padrão na ordem correta, por assim dizer. Sabedoria é saber, puro saber. Não está necessariamente conectada com a ação. O contraste entre o princípio masculino e feminino lembra o contraste entre a prática e a filosofia, ou a teoria. Pode se perguntar como que a paixão está relacionada à compaixão. Aqui ele muda de assunto, né? Aí eu fico pensando, porque como esse texto ele não foi escrito pelo Trungpa Rinpoche, mas ele foi compilado a partir de diferentes ensinamentos que ele ofereceu, às vezes tem uns saltos quânticos aqui, né? Então agora eles já mudaram de assunto. Estão falando dos princípios masculino e feminino, agora como é que a compaixão e a paixão estão relacionadas. Então, eu gosto da Caroline Rose Demian, ela organizou muitos livros do Trungpa, né? Mas isso é uma coisa de juntando transcrições de diferentes anos, né, para formar esse livro aqui, né? Mas a gente pode olhar isso como um texto que tem vários hiperlinks, né?
eles levantam muitos assuntos interessantes para nós, que a gente pode pegar cada parágrafo e se debruçar sobre eles, porque eles dizem muitas coisas para nós, né? Mesmo que os parágrafos às vezes não necessariamente pareçam seguir uma mesma lógica, né? Mas os assuntos que cada um vai trazendo são muito interessantes para a gente, né? Então aqui trouxe uma discussão muito rica que tem muito mais para se explorar dessa noção dos princípios masculino e feminino, né? A Lama Tsutrinhalyon, ela trabalha de uma maneira brilhante isso aqui, né? Dessa imagem desses princípios, né? E aqui vem então a última página desse capítulo, né? Para na semana que vem a gente poder entrar nesse aqui que se chama karma familiar, que é assim, pega todo mundo pelas vísceras, né? Esse capítulo aqui é muito interessante do karma familiar. Então, para a gente poder também encerrar esse tópico aqui, antes de entrar nesse aqui, que é o grande pântano, né? A gente dá uma olhada nesse trechinho da última página aqui desse capítulo, né? Aí o Trungpa Rinpoche diz assim, e a gente pode também se perguntar como que a paixão está relacionada, como que a paixão está relacionada à compaixão. Ele diz assim, Trungpa Rinpoche, né? Compaixão também é comunicação, comunicação suprema. É bonito, né? Comunicação suprema. Como se no Sansara a gente estivesse sempre tentando se comunicar e nunca dá certo. Mas é como se a compaixão fosse a comunicação que desse certo. Uma forma de se comunicar que funcionasse. Não significa necessariamente lamentar alguma coisa. Ao contrário, é uma forma de comunicação básica que consiste em não hesitar em se envolver. Que bonito isso. A compaixão é uma forma de comunicação que consiste em não hesitar em se envolver. Não tem hesitação em entrar, não tem medo. Na compaixão, nós nos dispomos a ajudar os outros, não importa o que seja exigido. A compaixão percebe a natureza do jogo sansárico que está sendo jogado. E sempre que for necessária uma ação para ganhar esse jogo, a ação compassiva entra em campo, no momento exato, de maneira muito precisa. E, se necessário, ela pode ser inexorável. Os 4 karmas mencionados anteriormente são verdadeiramente uma descrição de diferentes aspectos e qualidades da compaixão. Quando os princípios feminino e masculino atuam juntos em harmonia, isso também é a essência da ação compassiva. Mahasuka, ou grande bem-aventurança, representa a união dos princípios feminino e masculino. É a comunicação suprema ligada à paixão Vajra. Quando se é capaz de estabelecer uma comunicação completa, a alegria é imensa, porque não há mais caos na dança. É como o encontro do mestre com o discípulo, o ponto de encontro supremo que expressa grande alegria. Essa alegria existe como a súbita realização ou a experiência da paixão Vajra. Paixão Vajra não nos estimula a preencher o espaço, de maneira alguma. Quando você tem constantemente o desejo neurótico de expressar sua paixão dessa ou daquela maneira, toda vez que um espaço é criado, você tenta preencher a brecha fazendo alguma coisa. Isso é consequência do pânico. Se você tentar abordar a paixão ilimitada do ponto de vista de preenchimento do espaço, você não terá êxito. Essa abordagem limitada deixa-o completamente impotente. Mas a paixão Vajra, a paixão aberta, poderíamos até mesmo dizer a paixão transcendental, não nos motiva a preencher o espaço. Ela apenas nos estimula a criar mais espaço. Não é preciso fazer nada, apenas gozar mais espaço. Essa imagem de preencher o espaço é muito verdadeira, né? Porque aí abre um espaço na agenda, vamos imaginar, né? Aí a gente logo começa a pensar, o que que eu vou fazer com esse espaço que abriu? É muito difícil ficar com espaço. Porque a gente tem um karma meio produtivista, né? Então a gente logo quer
ficar um pouco mais eficiente e fazer alguma coisa. E mesmo o não fazer nada, pode ser que não seja um não fazer nada muito profundo. Ele talvez seja a gente ocupar aquele espaço com alguma coisa. Aqui ele cutuca a gente sobre isso também, né? Mas enfim, aqui ele trouxe vários e vários pontos, né? A gente poderia quase que reler tudo de novo, mas a gente pode fazer isso ao longo dos dias, né? Mas eu acho que cada um também se sentiu tocado por algum pedaço diferente que a gente pode conversar também, compartilhar aqui, né? Oi, Lana. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa Vocês estão me tarde. ouvindo bem? Sim. Henrique, ainda bem que eu li o capítulo hoje antes, porque é realmente bem denso, né? Essa última parte, eu, assim, eu saí um pouco, assim, da relação entre, sei lá, vou falar aqui da relação de uma pessoa com outra, né? Sei lá, homem e mulher, né? E eu enxerguei mais paixão de uma forma geral mesmo, assim, tipo, um Uhum. projeto, né? Claro. Uma, até, assim, obsessões que a gente tem, hobbies, né? Coisas assim que vão. Para mim, começou. Eu achei interessante o quanto a comunicação, né? Ela, para mim, ela conversava mais com a questão do sexo, né? Mas aí, quando ele começou a falar de paixão, para mim a coisa, tipo, deu uma ampliada bem, bem grande, assim, né? Na, Uhum. na vida toda, assim, né? Só isso mesmo. Eu É. não tenho nenhuma pergunta, nenhuma constatação, assim, mas é que a coisa foi ampliou muito. Acho que eu vim com a expectativa já de, tipo, de ser uma coisa mais voltada para uma relação, sei lá, homem e mulher, por exemplo, né? E aí eu acho que quando ele fala, para mim, quando ele fala de paixão, a coisa amplia muito, né? É isso. Já vai Aqui, para o próprio é, karma, assim. é isso mesmo. Ele precisa começar por algum lugar, né? Então ele só começa por ali para mostrar que, no fundo, não se restringe, não se limita, né? A gente pode ver aquilo na vida inteira, né? Nas relações todas, de diferentes formas. Aquilo é só um início de estudo de caso para depois a gente ampliar, né? É bem isso. Eu fico com essa sensação também. Não restringe, né? É uma coisa simplesmente casal, né? Ele não tá falando só sobre isso, né? Além de ele tá, mas não apenas, né? Isso que é interessante. Sim, era só isso mesmo. Obrigado. Oi, Francisco. Oi, Henrique. Boa tarde, pessoal. Eu volto a comentar sobre a profundidade da visão do Trumpa, né, nesse tema da sexualidade e também colocar que nesses quase 40 anos de prática, né, de consultório, muitas vezes eu tive contato com pessoas que, que seguiam uma determinada tradição, né, e de forma até mais constante, mas elas tinham uma certa dificuldade de inserir a questão da sexualidade na prática em si, entendeu? Então, isso gerava muito conflito. Eu trabalhava com acupuntura, bioenergética, então eu percebia que tinha um certo conflito, é como se tivesse um certo tabu em que a tradição em si, ela não, ela só passava um lado da coisa, né? No caso aqui, a gente está tendo essa oportunidade, né? E de comentar o assunto sem medo, sem culpa, e até para certas pessoas fica um assunto assim até constrangedor, né? Mas eu estou vendo a importância disso, né? Porque eu vi muito sofrimento, muitas pessoas que eu atendi, elas tinham problemas sérios assim, que elas queriam que o problema fosse visto só por um prisma. Uhum, Por outro lado, elas estavam totalmente infelizes em relação ou à vida conjugal, casado, entendeu? Ou uma relação diferente com diversas pessoas, mas que sempre dava errado. E então ela estava sempre num processo depressivo devido a isso, entendeu? Então,
voltando à questão da questão espiritual, da tradição, muitas vezes aquela tradição específica em que ela contava que aquilo era o mais importante da vida dela, não tinha resposta para aquela situação que ela apresentava, entendeu? Então ficava uma situação meia mais ou menos, né? Uhum. Porque ela apostava tudo na questão religiosa e, ao mesmo tempo, ela não tinha um respaldo em relação a essa situação. Ou então a tradição era muito radical, né? Que colocava a situação como um assunto intocável, né? Na Uhum. época de Jorge Amado, né? Porque ele conta aquelas histórias dele, né? Então, assim, ficava uma coisa mais ou menos assim, né? De séculos outros, né? Bem Uhum. atrasado. Eu Uhum. não vou dizer que hoje não tem, né? Eu acho que hoje ainda existe muita coisa relacionada a isso, e existem religiões aí que são bastante repressoras e castradoras, né? Uhum. Uhum. Então, assim, a questão aí, no caso, é o quanto a gente precisa dessa questão da evolução espiritual, desse autoconhecimento, dessa busca interior, né? E até que ponto essa busca interior ela nos protege ou nos esclarece em relação às nossas necessidades nessa questão sexual. Porque, na maioria das vezes, existe um excesso de culpa muito grande, um assunto meio Uhum. proibido, né? Uhum. Que também em, em mosteiros acontecem situações diversas, né? Complicadas, tanto mosteiros femininos como mosteiros masculinos, e segue, né? Segue em frente. E eu tive pessoas que eu atendi que foram ser padres por questões de dificuldade. Uhum. Você Dificuldade. atendia medicina chinesa? Bom, no caso, começou com a medicina chinesa. A pessoa foi fazer acupuntura e tal, mas como eu também trabalhava com bioenergética, Hum. eu procurava ampliar, né? Uhum. E tinha um diálogo, uma conversa, e a pessoa aos poucos ia se abrindo, não no primeiro contato, na primeira consulta, mas à medida que ela ia fazendo as sessões, uma hora ela chegava e abria, botava as cartas na mesa e botava aquela vida complicada relacionada a essa parte. Uhum. E aí tinha que trabalhar de outra forma. Mas é muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Por outro lado, tinha aquela pseudo-proteção de que, eu sigo tal religião, eu acredito em Deus, ou seja lá quem for, né? E como se aquilo fosse um escudo para não entrar naquela área, entendeu? É como se fosse um Uhum. campo minado, não podia entrar naquela área. Uhum. Sendo ali aquela área ali que estava muita energia estagnada, entendeu? Então, muitas vezes não dava para conversar e tinha que resolver através da acupuntura, né? Fazer o desbloqueio energético, né? E a pessoa sentia melhoras e tudo mais, ficava muito feliz, mas eu acho que essa questão psicológica ela é importante, né? Porque a Uhum. pessoa ela toma consciência daquilo que Uhum. realmente Uhum. está acontecendo, né? Uhum. Uhum. No caso do budismo, o budismo ajuda muito, porque ele tende muito para fazer esse desnudamento aí, né? De fazer com que a pessoa fique sem nada praticamente, né? No caso do Trump, aí é demais, né? É fantástico, é belíssimo o trabalho dele. E ele sempre faz um link assim com a questão da neurose, da paranoia e tudo mais, né? Relacionada a essas questões, né? Da É. insatisfação, da infelicidade, né?
O Lama, às vezes, ele fez algumas colocações assim a respeito dos santos cristãos, quer dizer, não que sejam todos, né, mas assim, ele fez essa colocação que os santos parecem tristes, assim, meio depressivos, né? É como se tivesse aquele tom austero da situação. Eu não posso falar muito porque eu também gosto muito do cristianismo, assim, né? A minha base foi cristã, né? E só a diferença é que eu me aprofundei mais, né? Eu fui mais para o cristianismo primitivo, eu não fiquei mais na coisa Sim, sim. mais superficial, né? Uhum, Eu uhum. busquei mais assim a raiz, e isso, Teresa de Ávila, de São João da Cruz, essas coisas assim que me atraíram mais, né? E o próprio, né? O Cristo realmente é fantástico. Mas existem essas questões aí. E cada vez mais, principalmente atualmente, com essa onda é, política aí, repressora, nota-se uma certa tendência até de perseguição em relação às pessoas que não seguem aqueles padrões, né? Uhum, Quem não está ali dentro daqueles padrões pode ser perseguido, né? E até uhum, morto. uhum. Ah. Então, eu queria fazer esse comentário e também saber se, além do Trumpa, no caso, existem outros também que abrem mais para esse lado, outros mestres, outros lamas ou rinpoches, que têm essa abertura, né, para falar desses assuntos. Eu acho que sim. É que no caso, no nosso caso, o budismo é muito recente, né? Então, quer dizer, o Trungpa chegou. Isso começou no caso do budismo no Ocidente nos anos 60, nos anos 70, nos 80. Foi ontem, né? Sim, Essa linguagem está surgindo ainda, né? Então, eu acho ele que tem chegou numa época outros. boa, né? É, uma 70, parte que 80 para frente. acompanha um questionamento social também nessas coisas, né? Então eu acho que com certeza tem, talvez não de uma forma tão aberta, é que o Trupa também ele ganhou, ele tem uma, ele é conhecido, né? Ele se tornou popular, talvez mais do que outros professores e professoras, né? Mas eu acho que se a gente for investigar, a gente encontra, assim, né? Porque, na época do Woodstock, por exemplo, eu acho que o Krishnamurti estava em alta, né? Com aquela fala dele, muito parecido com o Eckhart Tolle, assim, atual, né? Aham, Então, eu acho que o Trumpa também deve ter feito muito barulho naquela época, né? é isso, com certeza, com certeza. Mas tá bom, Henrique. Obrigado. Obrigado, Francisco. Nada. Fala, Fábio. Opa, tudo jóia? Tudo jóia? E boa tarde aí para o pessoal, os conhecidos e os desconhecidos, né? Então, interessante. Eu ia falar uma coisa aí, o Francisco baralhou tudo ali, aí já me botou mais coisa na cabeça, hein, o Francisco? É interessante ouvindo também o Francisco essa coisa da paixão, né? Que nem dizia antes, acho que era a Lana, né? E como é que se move essa paixão? Eu estudei as religiões, aí eu tenho uma paixão surgindo ali, eu tenho uma opinião, né? Eu acho legal isso, que o cara está sempre vendo essa paixão, ela surge, a paixão política, né? Ela é muito incrível, né? Ela captura. Nossa, é muito incrível. Daí aí esse encontro nós também é sempre uma ocasião de prática, né? Não, é um estudo prático, porque tá ali, cara, 200 mil opiniões, né? Então é muito bom esse texto assim. Eu acho legal porque ele vai no atacado e no varejo, assim, né? Ele vai no atacado e vai no varejo. Mas não é um atacado abstrato, né? Ele é um atacado amplo, assim, vai no varejo. Né? Bem, isso que dizia o Francisco é assim, eu estudei lá em Roma, aquelas coisas que nós fizemos um ano de sexualidade nos últimos 400 anos e tinha um padre francês, teólogo, que a gente dava risada. É realmente uma coisa terrível, né? Mas eu não acho que é só do cristianismo, eu conheci budistas assim meio reprimidos também.
budistas assim de crisma e comunhão, né, com outros Uhum. nomes, né? Então não dá para generalizar, assim, não dá para generalizar, mas não dá para o cara ficar muito, porque o budismo não tem essa bola toda também. O cristianismo não tem, mas o budismo não tem. Tem o Lama Padma Santo, Shagdu Rinpoche, o Henrique, mais uns 4 ou 5, aí sai de perto. Não estou brincando, né? Mas é assim, a gente pode ficar preso, é aquela segunda parte que tu falou da liberdade, né? Mas assim, então, mas tem também isso que o Francisco dizia, bem verdade, né? Concordo com ele dizia. Tem os santos férios, né? Tem o Filippo Neri, que era um santo que ria, né? Aquilo era quase subversivo lá em Roma, né? O fato que ele ria, né? Tá, mas o ponto que eu achei legal é assim, ó, lá no início, tu começou a dizer uma coisa assim, que a gente vê o caminho espiritual quase como uma passagem assim para ir para o reino dos deuses, quase, né? Tu entra no caminho e aí tu está lá no reino dos infernos, né? Aí tu vai nos reinos, aí tu vai ajustando tudo, né? Até a sexualidade, né? Depois tem gente no cristianismo que infelizmente transa bem, né? Então, tem gente no budismo que transa bem, mas não tem nada ali também, é samsara, né? Tu dá uma ajustada, mas aquilo não... Então eu achei legal muito aquele início que depois ele foi dizendo, né, que tu começa, é quase como tu vai dentro dos 6 reinos para um melhor. Só que eu acho que a coisa que eu gosto do budismo, do Buda, esse, ao menos como chegou para mim com o Shagdu e o Lama e você, né, é que o Buda ele não está na roda da vida, ele está com a mão fora, ele está puxando dali. Então tem um samsara religioso. Uhum. Um samsara religioso católico, um católico reformado, legal. Tem um samsara religioso budista, super legal. Tá tudo bem com sexo, mas é samsara. É um samsara melhorado, né? E aí é que eu acho a grandeza, assim, que realmente eu acho o Dharma, da forma como chegou para mim, fantástico, né? Porque ele te tira da religião, mesmo da religião que esteja funcionando, porque é samsara. É Maharaja, é um presente de Mara, né? Pô, agora tu vai ganhar um presente legal, tu vai transar bem, sexo legal, tá tudo funcionando. A meditação é presente de Mara, né? Aí tu vai, entende? Aí isso é uma coisa que realmente me toca muito assim, sobretudo aquele livrinho do Lama, o Roda da Vida, aquele amarelo, né? Porque ele te tira disso, te tira do samsara religioso. Aí tem um autor católico que esses dias eu li dele que eu gostei muito. Ele fala essa expressão, a segunda escolha. Aí ele diz assim, Henrique, ele diz que a pessoa começa um caminho legal, uma teologia reformada, Vaticano II, está tudo funcionando, teologia feminista, tudo atualizado com as exigências humanas contemporâneas, né? Tal, sexualidade, tudo santinho, está tudo bem. E ele diz que tu vai assim por uns 20, ele dá uma data, uns 20, 30 anos, e aquilo pifa. Ele diz que aquilo pifa, não funciona. Que aí ele fala a segunda escolha. É quase algo ligado à vacuidade e luminosidade. É desse tipo, que some o samsara religioso. Aí ele vai dizer que o último, ele não usa essa expressão, mas ele, traduzindo seria o último samsara é o samsara religioso, né? Que aí tu precisa daquilo ali. A gente precisa do SEB, precisa dessa bengala, né? Mas não é. E pode estar tudo perfeitinho. Isso é que eu acho a tristeza, cara, que é o reino dos deuses religiosos. Tá tudo perfeitinho, tá tudo funcionando, e aquilo é um inferno, só que é um inferno colorido. E esse cara, o Trump, que tu cita aí, eu acho legal, porque pelo que eu li da biografia dele, ele dava uma esculhambada de vez em quando numa moralidade certinha, né? Porque Uhum. essa moralidade certinha, ela é realmente. Então, eu fiquei muito tocado com esse início ali, que me veio em mente isso, né? Que a gente pode começar uma prática num lugar mais complicado e vai para uma espécie de reino dos deuses budista, Uhum. SEB, ou católico, ou que seja, ou do João da Cruz, que eu também gosto muito, né? Mas, a um certo ponto, aquilo pifa, né? E isso aí das paixões, né? Que realmente é muito incrível, né? O cara vê surgindo assim o sangue fervendo, as paixões, né? E a paixão política, a paixão e como é legal contemplar isso, né? É aquilo que você dizia também para encerrar, que não, o cara não pode fugir, botar embaixo do tapete, aquilo é muito forte, né? Mas é muito bom esse texto aí. Teria Uhum. milhões de Uhum. coisas. Eu acho que essa imagem da paixão política é muito verdadeira, porque tem muita energia, né? A gente vê os movimentos, os engajamentos e tem uma sensação de solução, né? Em alguma coisa maior. É muito, muito parecido
guardadas as proporções, né? A intensidade e tudo mais, né? Muito boa essa imagem. Oi, Célia. Oi, Henrique. Oi, pessoal. Boas tardes. Hoje tinha muito material mesmo, mas assim, teve muita coisa que bateu. Mas assim, o que eu achei bastante interessante que ele colocou foi que quando a gente tem esses comportamentos obsessivos, né, muito apaixonados demais e perde a visão, ah, ele sugere, né, a meditação como abertura e criar o espaço, né, e achar o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Também foi um outro aspecto que ele colocou que, assim, um vislumbre de alguma coisa que a gente possa fazer para não cair nessas armadilhas, né? E de perceber quando isso está acontecendo, né? Porque é uma questão de equilíbrio mesmo, né? Ah, quando o comportamento é obsessivo, é porque alguma coisa está desequilibrada ou faltando e você está querendo repor em excesso com alguma outra coisa, né? E quando ele fala de equilíbrio, ele equilibrar o masculino e o feminino, é muito isso, né? Porque é a gentileza e a sabedoria contra aquela coisa muito agressiva, né? Ou seja, a gente está sempre nessa linha de equilíbrio. Mas a pergunta que eu queria, não sei se você pode comentar um pouco, é quando ele comenta sobre os 4 karmas, 4 ações iluminadas, que eu fui ver na nota de rodapé, pacificar, enriquecer, magnetizar e destruir. Eu nunca vi essa expressão assim, 4 karmas, 4 ações iluminadas. Não sei se você pode falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que eu também conheço pouco, assim, essa forma de falar, sabe? Eu Eu até... nunca vi isso 4K, né? Estranho. Pareceu assim, me chamou a atenção porque eu nunca tinha ouvido. Uhum. É, não, acho que não é muito comum, mas eu vou pesquisar aqui, vou pegar isso aqui como tema de casa para mim. Eu vou pesquisar um pouco aqui, semana que vem eu falo alguma Não, coisa. não, Eu também não, mas eu também fiquei curioso aqui, porque nas sadhanas, especialmente nas sadhanas do Vajrayana, é, existem práticas em que as deidades, algumas deidades, as mandalas das deidades, é como se elas simbolizassem essas formas de ação. É como as 4 formas de ação que o Lama fala, né? Ação de poder, ação pacificadora, enriquecedora e ação irada, né? Com nomes um pouco diferentes, né? Então, então, são maneiras de... É como se fossem dicas de se posicionar, de maneiras de se posicionar diante do karma e das situações, né? Então, ok. dentro do Vajrayana, isso é bastante trabalhado, porque é como se as deidades, quando a gente começa a fazer uma prática de uma sadhana, de uma deidade, é como se a gente buscasse produzir isso em nós, né? E a gente copia da deidade. A deidade tem aquela posição mental, a gente, quando visualiza a deidade, a gente vai para aquele lugar mental também. A gente acessa aquele lugar disponível na nossa mente. A gente pode treinar aquela ação de poder dentro de nós, né? Então é um meio hábil, assim, lúdico de produzir isso, né? Essas manifestações. Aí a gente se visualiza como aquela deidade e ela tem uma postura, uma aparência intensa e imponente. Então ela nos remete a uma imagem de poder diante de coisas que poderiam fazer vacilar ela imovível ali dentro. Aí se Ok. tem qualquer coisa acontecendo, ela consegue pacificar aquilo, porque ela não se abala. Então, se usa esse processo nas sadhanas do Vajrayana, né? Tá, é bacana, legal. Não conhecia isso. Vamos Mas estudar. lembra muito essa imagem que o próprio Lama usa, né? Das 4 formas de ação. É bem nessa linha.
Porque karma significa ação. A tradução literal da palavra karma é ação. 4 formas de ação ou 4 formas de karma é a mesma coisa, né? A tradução literal da palavra karma é ação. 4 formas de karma, 4 formas de ação. Aqui é como se fossem ações mais lúcidas, né? Karmas mais lúcidos. Ele chama ações iluminadas. Uhum, uhum. É aí mesmo. Tá, valeu, obrigado, Henrique. Oi, Luana. Oi, pessoal, boa tarde. Eu fiquei, enfim, pensando em várias coisas aqui, acompanhando o texto e acompanhando as falas. E aí tinha algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês e tirar uma dúvida. Essa parte da liberdade, enfim, eu acho que foi o ponto assim que mais me pegou. E aí, assim, eu fui meio que construindo uma linha de pensamento a partir disso, assim, da liberdade, né? Porque essa parte aqui, né? Você está criando sua própria prisão sobre o pretexto da liberdade. E um pouco antes ele fala sobre isso, assim, né? Dessa livre selvagem, liberdade no sentido livre selvagem. E aí eu lembrei, acho que é a Márcia Baja que fala que quanto mais você mexe nas coisas, mais as coisas mexem com você. E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Sobre como a gente às vezes tem essa ideia de que a liberdade é a ação, né? Das coisas. E como às vezes a não ação é mais uma representação da liberdade do que a própria ação. Você não mexer nas coisas, você deixar as coisas serem, às vezes é mais, você tá sendo mais livre nesse sentido, assim. E é uma coisa que eu fiquei pensando, quando aqui na página 156, ele fala sobre a consciência meditativa. E aí eu não me lembro muito bem, como tu comentou, porque na hora veio outra coisa, assim. Quando eu li consciência meditativa, eu pensei na observação das coisas, em observar os fenômenos. Eu não sei se é porque eu ainda estou muito iniciante, assim, eu tenho a sensação de que na meditação eu observo os pensamentos, assim, fico meio que numa plataforma observando isso, né? E aí, quando eu li Consciência Meditativa, eu pensei muito nisso, assim, né? De observar. E aí eu fui meio que costurando esse pensamento, assim, de que essa parte do texto, ele fala muito sobre isso, assim, sobre como, às vezes, as coisas elas não precisam da nossa intervenção. A gente só precisa realmente observar mesmo. E aí vem um pouco isso, assim, de como a autoconsciência, às vezes, também, ela é uma forma de querer controlar, né? Porque a gente tem até a falsa sensação de que a gente consegue controlar os nossos pensamentos, as nossas sensações, né? Quando a gente examina demais, a gente também, às vezes, estagna ali porque a gente quer controlar tudo, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, se faz sentido a consciência meditativa também ser mais isso da observação dos fatos, né? De que, tal como na dança, né, tem o espaço dos silêncios, assim, tem o espaço das paradas, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso, assim, se faz sentido essa ideia da consciência meditativa, esse é momento por aí. Com certeza. Porque se a gente expandir um pouco essa imagem que tu trouxesse da observação, tu vai perceber que tem algo que ocorre que é um se dar conta, que antes do processo de observação começar, talvez não tenha surgido. Então, o que ele vai dizer que o processo meditativo produz é uma capacidade de se perceber fazendo, de perceber o que está acontecendo. Então, é como se houvesse um desacoplamento, como se a gente conseguisse dar um passo para trás. Esse passo para trás, ele não é produzido pela meditação, ele é alguma coisa que acontece de maneira até mesmo espontânea entre nós, mas é como se a gente fosse ser, vamos dizer assim, agraciado com isso, muitas vezes por conta do tempo. Aí passou uma semana
Aí a gente diz, nossa, mas eu não precisava ter dito aquilo para aquela pessoa, não precisava. Uma semana foi o tempo que a gente precisou para desacoplar Uhum. daquela intensidade toda, daquela emoção toda, daquela história toda. Até então a gente não conseguia desacoplar. A gente estava muito fundido. Passou um pouco tempo, aí espaço surgiu. A mente passeou por outras regiões, aí surgiu um espaço. Quando esse espaço surge, a gente consegue ver o que aconteceu quase em terceira pessoa. Nossa, como que eu fui capaz de fazer aquilo, né? Ou como que a outra pessoa. Surgiu uma possibilidade de ver com essa consciência panorâmica que ele chama, né? É bem uma noção de zoom mesmo, né? Um zoom panorâmico, assim, que vê muitas outras coisas simultaneamente e aí tem espaço. A meditação é como se fosse um processo de treinar, desenvolver isso para que a gente não precise ser necessariamente atingido pelo tempo para que esse desacoplamento possa ser percebido. A gente vai Uhum. perceber que tem regiões nossas que a gente vai precisar de anos para desacoplar um pouquinho e a gente vê um pouquinho menos fundido, vamos dizer assim, né? A cada 1 ano, a cada 2 anos, 5 anos, 10 anos, desacopla um pouquinho, porque está muito assim, né? Completamente fundido, né? É como uma solda que derreteu e parece que não tem jeito mais. Mas aí o processo que ele vai dizer de meditação é simplesmente a, a ação desse desacoplamento, né? Desse espaço que começa a aparecer, né? É uma visão de meditação que é totalmente diferente de treinar a mente para ficar focado em alguma coisa. Ele não é nesse sentido que ele está falando de meditação. Ele está falando dessa consciência panorâmica que vai gerar senso de humor daí. Mas eu não sei se eu pego muito bem isso do senso de humor, assim. Não sei se eu tenho uma percepção muito rasa, assim, do que é o senso de humor. Às vezes eu fico tentando, assim, entender o que é mais ou menos o que ele está querendo falar sobre isso, sobre desenvolver o senso de humor. Eu fico meio O senso de perdida. humor aqui, nesse caso, ele não é como se fosse uma coisa ácida, né? Ou simplesmente tu rir daquela situação, mas é como se viesse desse distanciamento em que a seriedade daquilo desaparece. Ah, Porque quando entendi. está acoplado, fundido, não tem como ter senso de humor, a gente não consegue. A gente não consegue rir daquilo. E a gente não só não consegue, como a gente fica puto com alguém que tenha a capacidade de rir daquela tragédia, porque aquela tragédia e a gente é a mesma coisa. A gente não consegue se separar da tragédia. A gente é a tragédia é a gente. E não tem outra, a Entendi. gente não tem uma fresta para passar um ventinho ali, não tem fresta. A gente tá vedado, tá completamente vedado, né? Não tem Uhum. rachadura, não tem goteira, não tem nada assim, tá hermético o espaço aquele, né? Então a essência de humor não vai existir mesmo, né? A gente não vai nem conseguir rir da gente, nem de nada. Mas passa um tempo, aí a gente se desacopla. Aí pode ser que essa frestinha que apareceu entra um vento ali. Aí esse vento já dá uma arejada, né? Então é o que a gente chama de senso de humor, mas é como se ele estivesse aqui associando a uma forma improvável, né? Que é a meditação, né? O Eu caminho, né? fiquei lembrando, assim, que às vezes a gente passa por situações, assim, tipo, sei lá, de assalto ou alguma situação constrangedora que na hora você Uhum, quer morrer, assim, e aí depois uhum. vira entretenimento para as pessoas, né? Você vai É, contar, tá todo mundo dá risada, porque passou aquilo dali, né? Então, exato. É agora bem eu isso. entendi. Obrigada, Henrique. Valeu, valeu. Oi, Fábio. Oi, tô fazendo bis aqui, é o Bisteca, né? Cara, eu queria contar uma coisa, isso do desacoplar aí é muito legal. Eu queria contar uma coisinha que aconteceu aí como para os amigos e amigas aí da Sangha, né, tal, que a gente porque tem aquela coisa que a gente diz assim, eu percebo, mas não me envolvo, assim, né? Quando estou meditando, eu estou observando aquilo. Só que o fato, né? Até eu comentei contigo, acho que com a Célia também, quando a gente se viu ali no caminho, ali em Viamão, né? Que era o seguinte, nós temos eleições para a reitoria, né? Então, agora tem aqui na universidade Na tua eleições. universidade aí. Uhum.
Ah, Da tua como é? universidade aí, né? Isso, na minha universidade tem, da nossa Hum. universidade, então tem 3 chapas. É lógico que eu apoio uma, né? Eu sempre apoio. Já quando formaram, eu já ajudei a formar a chapa, né? Então eu estou sempre envolvido, né? Eu percebo, mas não me envolvo tanto, que eu acho que está bem nas eleições também, meu Deus do céu, né? Então, como lidar com isso é uma coisa que a gente, é um aprendizado, né? Tá, então a experiência aí do desacoplar, porque tem uma frase ali nas preces que diz: ó Gurupema conceda-me CIDs, né? Que a gente poderia, Gurupema conceda, eu acho aquilo muito lindo, né? Então, eu acho que a oração, ela é realmente. Bom, mas em suma, a experiência que eu queria contar foi essa semana, é assim. Então, na outra chapa lá, eu me dou com as pessoas de todas as chapas, né? Então, né? Estou há horas aí nessa. Mas tem um colega que ele apoia uma chapa e que ele está detonando, assim, né? O coitado ele já tem um monte de processo, né? Já eu vou ter que testemunhar em Polícia Federal, porque a Universidade é Federal, daí tudo é na Polícia Federal. Aqui tá um rolo, velho. Aí tu andar ali dentro, né? É muito difícil. Mas ao mesmo tempo tu é um cidadão, né? Tu tá lá, tu tá participando, né? Então, o fé na democracia, né? Que nem a gente fez ali naquele caldeirão, né? Meu Deus do céu. Que coisa, né? Aquilo. Tá, bom, mas em suma, daí eu comecei a fazer metabávana. Aí eu vim esse meu, eu acho aquilo que tu dizias, metabávana de reifica, reifica, reifica até não aguentar mais, né? Eu acho que metabávana é uma coisa maravilhosa, porque ela é horrível, porque ela reifica. E ela é maravilhosa, porque ela explode a reificação, né? Mas eu já tinha visto isso em família, mas na política eu não tinha visto, não, né? Bom, daí eu comecei a fazer metabávana por esse meu colega, né? Até com medo, quando eu encontrar eles, nós vamos sair no pau, né? Vai ter que apartar, né? Porque, digamos assim, dado o meu nível de acoplagem, assim, né? Então, bueno, aí encontrei o cara, rapaz. Foi uma coisa, eu digo assim, graças e louvores se deem a todo momento ao santo Dharma, né? E ao querido Shaktuna, que nos trouxe essa visão, né? Eu encontrei o cara e ele me viu, me deu um abraço, cara. Aí eu conversei com ele. Aí eu vi ele é um documentarista super bom, ele fez coisas maravilhosas, esse meu colega, né? E a gente se viu e eu conversei com ele as coisas que eu concordava, não concordava, né? E a gente teve um diálogo maravilhoso. Cada um continuou votando em quem vota. Eu voto numa chapa, ele vota na outra. Mas aquilo foi uma coisa assim incrível, né? Porque aí depois, na continuidade da prática, aquela metabávana ficou leve, ficou muito tranquila, né? Então eu fiquei muito feliz com isso assim. Porque realmente é metabávana, né, tal. Então, todo mundo aqui, não estou fazendo pregação, né, de budismo para budismo, que todo mundo aqui está aqui porque está convencido, mas como eu não tenho encontrado também o Lama ultimamente, eu tinha vontade de dizer para o Lama, Lama, realmente esse negócio funciona, né, porque aquilo dissolveu um troço, Henrique, quando eu encontrei o cara, que foi muito mágico. E a partir dali, eu fui atrás de todos os colegas e alunos com os quais eu tinha tido algum diálogo que a coisa não tinha sido legal, refazendo, né? Dizendo, olha, é assim. Então, percebo, me envolvo e não me envolvo. Eu me envolvo com bodhicitta. Aí é que está o ponto que para mim foi decide, assim, foi uma luz ali. Eu me envolvo com bodhicitta. E bodhicitta não exclui uma tomada de posição, mas foi realmente. Então eu fiquei muito contente com isso, porque realmente se eu não tivesse conhecido o Metabávana, os pobres, eu não teria tido essa prática, né? Então eu agradeço sempre o Shakdu que veio para cá, cara. Eu sempre digo que bom que esse veio para cá, veio porque senão estava lascado, né? Mas é legal, né? O que tu acha, Henrique? Eu acho que Metabávana nesse caso ajudou ali a desacoplar. Com certeza. Eu tive em Pelotas, o Moisés estava contando a história do pai dele, do avô dele com teu pai, né? Que se meteram num tiroteio um contra o outro, né? Lá em Pelotas, naquela região, né? Então tu já tem um histórico familiar, né, Fábio? Bala e bala. Já com 14 anos, eu já ganhei o 38. O Mas tá, Metabávana depois eu funciona. entendi. Que bom. Tá bom, gente. Mas semana que vem a gente entra nesse tópico do karma familiar. É muito legal as imagens que o Trump traz sobre as relações de
parentesco, né? Família, assim, sangue, né? Literalmente sangue. A gente faz a dedicação. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. King Lop Cho Sun Ring Lu Che Zan Ning Sa Sun Cha Pa Pel Dru Ju Cho Sun Nang Wa Dan Midrau Du Sung Ge Le Shu